Ora então, boa noite, obrigado pela presença e vou começar o tema mais uma vez, sobre a astrologia, e eu chamei a astrologia de determinismo e livre-arbítrio, e depois com um tracinho entre o fado e a liberdade. A sugestão do tema veio um bocado na sequência disto que tenho tentado fazer este ano, esta reflexão, que foi um bocadinho, em parte, sugerida por este período de crise, que se fala, a crise real, global, que é financeira, que é social, que é humana, mas também a crise que é, digamos, proclamada, é anunciada pelos apóstolos do fim do mundo, não é? Dizem que o mundo vai acabar, inclusive até puseram uma data, que é a data de dia 21 de dezembro. Nessa data, enfim, já está programado eu fazer a última conversa deste ano, perdão, sobre este tema e mas de qualquer maneira a razão pela qual decidi debruçar-me desta vez sobre o determinismo e o livre-arbítrio é porque parece que há assim um determinismo, um fatalismo, uma espécie de fatalismo histórico que aponta que as crises têm que existir e que nós temos que as enfrentar e que não há nada a fazer contra elas e que há uma dificuldade imensa, no caso, por exemplo, dos políticos se entenderem, dos economistas se entenderem, das nações se entenderem, e apesar de termos todos os meios para esse entendimento e todo o conhecimento e potencialidades humanas e todas as escolas filosóficas e as religiões e todos os princípios e a ética, para que possa haver um entendimento, a verdade é que o entendimento não surge. E porque é que esse entendimento está a ser adiado? Dá a impressão que é uma espécie de fatalismo que nos evita esse entendimento, que nos afasta esse entendimento. O que põe o problema de que possa haver, de facto, uma espécie de determinismo que é mais forte do que a nossa liberdade, ou o livre-arbítrio. A questão da astrologia é aqui apenas porque a astrologia é uma das, hoje considerada pseudociência, que lida um bocado com esse determinismo, com esse destino, com essa ideia de destino. Embora, se em tempos passados a astrologia foi mesmo fatalista, a partir do século XVII ela é repudiada completamente, sai das universidades, onde chegou a existir como cadeira universitária. Inclusive eu tenho uma obra do século XVII, portuguesa, de medicina astrológica, o que é curioso porque em pleno período da Inquisição haver um livro publicado em Portugal sobre astrologia médica. E o que é curioso, mas o livro foi publicado com a autorização da Igreja, portanto não havia assim um conflito tão grande entre a Igreja e até àquela altura. Depois há uma bula papal que exclui completamente a astrologia, como deixou de ser considerada uma atividade nobre e deixou de ser completamente excluída. Embora São Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos da Igreja Católica, considerava que a astrologia, tirando os aspectos, enfim, místicos e metafísicos ou pseudo-metafísicos, não tinha nada que não fizesse ser aceitável pelo pensamento cristão. A verdade é que nunca houve um astrólogo queimado pelo Santo Ofício. Ele nunca queimou um astrólogo. Queimou templários, queimou Rosa Cruzes, alquimistas, judeus, maçons, toda a espécie de gente, mas astrólogos concretamente não. E há até, a verdade é que alguns papas tinham os seus astrólogos pessoais, tiveram também os seus astrólogos, consultaram. Esta questão da astrologia liga-se, como já foi de outra vez também, à astronomia, que é uma das ciências fundamentais que rege o conhecimento dos grandes ciclos cósmicos e também dos grandes ciclos humanos. E se hoje se fala tanto exatamente neste ano ser um ano importante, é porque parece que confluem a ideia de que vários ciclos planetários poderiam, digamos, estar a encontrar-se neste período que estamos a atravessar agora. E claro que a questão não é tão grave como se põe, as pessoas exageram tudo, explosões solares que vão acabar com o sistema solar, desde planetas misteriosos que não se sabe onde é que eles vêm, mas que vão chocar com a Terra. Bem, há toda a espécie de disparates que já estão mais do que desmascarados, mas a verdade é que não é por aí que a fatalidade virá ao mundo.
as nossas fatalidades, se a existirem, são muito mais, de facto, humanas e dependem da nossa, como digo, da nossa incapacidade de pormos a nossa ética, de facto, a dominar a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio. Em relação ainda a este tema do tabu do livre-arbítrio, isto surgiu um bocado a ideia também de vos falar, porque eu estava a ler um livro de 1944, em que há um debate, que foi publicado na Suíça, há um debate entre filósofos, cientistas, matemáticos, que voltaram a abordar o problema do tabuismo e do livre-arbítrio. O livro chama-se mesmo Determinismo e Livre-arbítrio. Foi publicado na Suíça, em francês, e achei curioso porque em 1954 é um ano terrível. Nós estamos em Segunda Guerra Mundial. Há, portanto, um desenvolvimento científico e tecnológico que vem da própria guerra. Há os problemas éticos, problemas morais que são postos pela própria guerra, desenvolvimento da guerra, porque é que as guerras acontecem, e tudo isso é abordado, embora as questões filosóficas do tabuismo e do livre-arbítrio já tivessem sido mais do que abordadas ao longo de séculos por muitas escolas filosóficas, umas mais fatalistas, como os estoicos, outras menos fatalistas. A verdade é que a pesquisa científica levantou outra vez o problema, porque as descobertas científicas do século XX, sobretudo a partir da teoria de Einstein, da relatividade, vieram criar novas perspectivas da ciência que, de certa maneira, deram novas determinantes, digamos assim, à nossa vida e à nossa compreensão do mundo. Levantaram desafios absolutamente novos. E, recentemente, exclusivamente das novas descobertas das partículas subatómicas, da chamada criação da mecânica quântica, até se inventou uma mecânica nova, uma física nova, parece que essas partículas já não respondem à nossa física tradicional, nem à mecânica tradicional, e tiveram que se inventar novos teoremas matemáticos, desenvolvimentos matemáticos novos, para poderem, digamos, abranger esses novos problemas e essa nova visão do mundo. E, claro, isto é uma linguagem, enfim, uma linguagem mais filosófica e científica. A ideia de fado que nós temos no nosso canto, a ideia de destino, é uma ideia muito mediterrânica, que vem do termo da palavra latina fatum, que correspondiam na Grécia às divindades do destino, também chamadas as moire, as parque ou as sibilas. As moire dão origem, na nossa mitologia, digamos, popular portuguesa, às mouras encantadas, que no fundo são uma outra versão das fadas. As fadas é, digamos, a adaptação também do plural fata, ou de fata, aliás, do singular da palavra fata, do latim, que era uma das deusas, ou atribuída às deusas do destino. E nós hoje continuamos, portanto, a ter na nossa linguagem normal falar de mouras encantadas, falamos de fadas, que não é normal, mas quer dizer, em certos assuntos, nas histórias da infância, estamos muito envolvidos por essas mitologias antigas, sem saber muitas vezes a sua origem, qual é a sua onde é que começaram a ser usados esses termos. Em Portugal, digamos, o fado ficou o destino ligado a uma música, a uma canção, a um estilo musical que é considerado por alguns, enfim, canção nacional, será discutível. Esquecemos as muitas canções que temos do Alentejo, da Beira, das Montes, enfim, do Minho, e, portanto, chamar aquilo de canção nacional é um bocado abusivo. Mas, de qualquer maneira, é certamente das mais populares e que tem levado mais longe o nome de Portugal e, portanto, respeitamos pelo menos por isso. Só que acho que é uma canção, de facto, estamos a cantar logo do destino, sobretudo o destino desgraçado. Quer dizer, se fosse um destino alegre, ainda falar, mas é o lado mais trágico do destino, o lado mais triste do nosso destino. Em relação, já agora, hoje, o facto de se fazer também, estamos a falar de ser hoje a véspera do equinócio da primavera, do outono, perdão, e, aliás, foi a data escolhida também por essa razão, dá-se uma coincidência engraçada também, para quem se interessa por estas coisas, é que hoje
faz 97 anos, hoje em 21 de setembro, faz 97 anos, que foi vendida pela última vez em asta pública por 6.600 libras, uma propriedade muito curiosa que foi vendida no hotel, no Teatro Palácio de Salisbury, em Inglaterra. Estava descrito num leilão de propriedades como o Lot 15. E é curioso porque trata-se de Stonehenge, with about 30 acres, 2 roads, 37 perches of adjoining downland. Portanto, o monumento de Stonehenge, Inglaterra, foi vendido por 6.600 libras, faz hoje 97 anos, a um particular, e é um dos monumentos célebres das nossas, cosmogonias europeias e ligado ao estudo dos astros. Em 1964, um cientista astrónomo inglês, Hawkins, conseguiu, com a ajuda do computador, estabelecer medidas que viu que já há mais de 3.000 anos aquilo era usado para prever não apenas os solstícios de verão e de inverno, mas também os eclipses do Sol e da Lua e provavelmente até outros acontecimentos astronómicos. Este senhor comprou o Stonehenge, chamava Cecil Chubb, de Bemerton Lodge, e foi mais tarde feito cavaleiro, Sir Cecil Chubb, baronete, em 1919, com direito a brasão de armas, e pôs no seu brasão de armas um trilitol, que é uma daqueles conjuntos de duas pedras verticais com a pedra transversal que constituem a estrutura de Stonehenge. Portanto, é engraçado como estes antigos monumentos ainda andavam em volandas, quase com propriedades privadas, ainda no princípio do século XX. E nós hoje damos muita importância, mas de facto eles só foram bem estudados depois de passarem para as mãos depois para o Estado e depois o governo inglês depois começou a fazer o restauro posteriormente. Voltando à questão do determinismo e livre-arbítrio. As correntes fundamentais do determinismo são 3. Há uma corrente que é extremamente mecanicista, um determinismo mecanicista, como se o mundo tivesse criado desde a origem, com toda a relação de causalidades, de causa e efeitos até ao fim do mundo, e não havia mais nada a fazer. Nós somos apenas o resultado dessa complexidade de causalidades e não fazemos mais nada. Mesmo a mais pequena decisão que tomamos, que julgamos livre, é tomada, de facto, como apenas uma necessidade, diria, quase bioquímica. Há outras teorias do pós-determinismo que acham que o mundo, enfim, não há uma causalidade tão mecanicista na origem, mas há uma finalidade. Só Deus sabe qual é o fim desse mundo, do nosso mundo. Portanto, também não temos nada a contribuir. Há outras teorias contra-deterministas, e enfim, que são sempre criticadas, todas criticáveis, que assumem que há uma causalidade, sim, mas que há sempre a possibilidade de agir e que, portanto, quanto mais conhecimento temos da profundidade, apesar de agirmos dentro do mundo, mais podemos também participar no próprio mundo. Vamos ver, estamos muito velhos, ainda estamos na infância da humanidade, como costumo dizer, de maneira que o que faremos no futuro não sabemos. De qualquer maneira, todas as correntes deterministas são criticadas, sobretudo talvez por incompreensão das relações de causalidade, para justificar o livre-arbítrio e a liberdade e a livre escolha. E, sobretudo, as críticas principais é, de facto, todo o determinismo constrói, de facto, um mecanicismo brutal, que é como se houvesse uma espécie de ditadura em que nós somos aparentemente livres. Não deixa de ter uma certa verdade, se considerarmos o que se passa na política atual. De qualquer maneira, entre das correntes do livre-arbítrio, a maior parte das correntes, curiosamente, são as menos científicas, ou seja, os cientistas são mais deterministas, sobretudo a ciência moderna, com esta matemática, com a filosofia da ciência atual, é muito mais determinista do que a filosofia religiosa. E são as religiões que nos propõem mais o caminho da liberdade, de facto, as liberdades possíveis, todas elas, desde o hinduísmo, quer dizer, a filosofia budista, e passando naturalmente pelo cristianismo.
Buda, assim, fundamenta toda a sua filosofia numa procura da libertação, procura essa que obriga aquele que alcança a libertação a partilhar o seu conhecimento, a partilhar a sabedoria. É uma visão, digamos, aparentemente, há uma salvação um pouco individualista, que é ao contrário um bocado da salvação concebida pelos cristãos, em que a salvação é feita de uma partilha cristã feita em comunidade. E só na comunidade se encontrará essa salvação possível. Isto é um resumo um bocado. Enfim, eu depois, no final do ano, vou só chamar a atenção, eu vou dar a quem vier assistir à última conversa que vou ter sobre estes temas, eu vou dar uma bibliografia e vou dar uma série de notas de sites para quem quiser consultar e desenvolver, porque isto é um campo vastíssimo. E, como eu disse, este campo, estas doutrinas apocalípticas que falam do fim do mundo, o que é que isso justifica, o que é que isso se radica, isto dá pano para mangas, e é muito difícil, de facto, abrangê-las numa pequena conversa. De qualquer maneira, a verdade é que os ideais de liberdade começam a ser, agora, no sentido da liberdade, propriamente não apenas do livre-arbítrio, da livre escolha individual, mas a liberdade concebida como objetivo de um povo, ou de uma nação, objetivo humano, começa por já na Bíblia com a libertação dos hebreus, dos egípcios. Temos outros casos mais próximos, sobretudo dos gregos, com a cultura persa, Leónidas, com os seus combates nas Termópilas, em que morre a combater pela liberdade da Grécia. E ainda hoje nós celebramos a luta pela liberdade dos gregos, uma coisa muito simples, que é a corrida de maratona, por exemplo, que ainda se faz, que se celebra a batalha da maratona, em que há um soldado que diz que foi levar a mensagem a Atenas e correu cerca de 40 e tal quilómetros, não é? Que seria a distância, que é hoje consagrado e que fecha todos os Jogos Olímpicos, todos os anos. A procura pela libertação, de facto, pela iluminação individual, como o Buda, hoje está muito divulgada no Ocidente. Enfim, por um lado, este desespero, esta corrente, esta fraqueza, às vezes, e algumas críticas que se apontam à própria religião, levam a que as pessoas, por necessidade de religião, procurem noutras fontes as ideias que os possam inspirar à libertação e a justificar, enfim, a desenvolver a sua espiritualidade, a sua procura espiritual, a sua necessidade. Nos últimos anos 60, anos 70 do século XX, houve uma corrida imensa às ideias orientais e fez aparecer uma série de charlatães, alguns pseudo-místicos, que fizeram grandes negócios, compraram muitos Rolls Royces à consta dos seus acólitos. É provável que, naturalmente, hoje há uma reflexão, aliás, a própria Igreja Católica e as igrejas cristãs, todas em geral, estão a apostar, e também, não, falar também do próprio Islão, porque o Islão também está a passar uma crise, mas provavelmente também está uma crise de crescimento. É preciso lembrarmos que o Islão tem cerca de 1400 anos e a Igreja Católica, no século XV, estava a atravessar por períodos conturbados. Portanto, naturalmente, há por crescimento das religiões. A verdade é que é possível que nos venhamos a encontrar um dia todos no mesmo sítio, no mesmo lugar. O mito da liberdade está muito associado aos mitos da liberdade, estamos associados também aos mitos da modernidade. No século XVII houve uma explosão de racionalismo e com esse racionalismo trouxe uma liberdade muito grande de discutir muitas ideias. É claro que isso acabou por levar a alguns excessos e no século XX acabámos por cair no liberalismo, que eu chamaria mais quase um libertarismo. Temos exemplo, por exemplo, a economia atual, que está nitidamente em falência. Os sistemas económicos atuais estão em falência porque, de facto, a liberdade é excessiva, a liberdade sem regras, a liberdade, sobretudo, sem ética. E é um padrão que devia haver sempre constante. Devia ter sempre isto como
com medida. Nós hoje, por exemplo, na nossa geração atual, quer dizer, um jovem hoje de 15 anos, quando chegar à idade média dos que estamos aqui presentes, terá assistido a muito mais mudanças culturais na sua vida do que nós já assistimos. E se nós pensarmos que os homens nossos antepassados que fizeram, por exemplo, as gravuras de Foscoa, podiam passar 500 gerações, quase, com milhares de anos, sem haver tanta alteração cultural como aquela que nós vivemos durante as nossas vidas, que já conhecemos, sobretudo quem nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Porque, de facto, a transmissão nos seres humanos, a nossa transmissão evolutiva faz-se não apenas pela genética, mas sobretudo pela cultura. E isto é muito importante, porque isto obriga a dar uma ideia de grande responsabilidade para as gerações futuras. Nós temos que, ao transmitir a cultura, temos que transmitir os valores culturais que no passado foram consagrados e que fizeram civilização. Portanto, se estamos numa época de crise em que vemos que a civilização está a ser destruída, temos que refletir porque é que houve esse desvio sobre desses valores e dessa ética, para que possamos transmitir cultura. Porque não é, quer dizer, sobrevivência humana, nós não somos como uns animais que andamos na rua, como há muitas crianças a dormir na rua. Agora uns primos meus foram viver para o Brasil, trabalhar para lá, eu fui chamado para lá para uma empresa, e a mulher dele, falava outro dia com o Skype, estava a dizer que uma das coisas que ela armou foi ver tantas crianças a dormir na rua. E crianças que não têm eira nem beira, que não sabem quem são os pais, onde é que os pais estão, onde é que estão, quer dizer, porque são de facto, a sociedade não está preparada para ensinar, para manter ativa uma pedagogia constante da cultura e de ciência e de saber e de ética, que possa formar essas pessoas para tornar pessoas válidas, não é? Não deixá-las ao abandono. Esse é um dos problemas que eu acho fundamentais, e acho que a mudança, se vamos ter que mudar os paradigmas, ou temos que criar novos paradigmas, ou vamos voltar aos paradigmas antigos, com alguma revisão, a verdade é que esta mudança social e espiritual que se perspectiva, este grande encontro que se fala com extraterrestres e tudo, eu acho que era melhor deixarmos de pensar nos extraterrestres e pensarmos no encontro connosco próprios. Encontro como seres humanos. Porque penso que não há um determinismo absoluto. Nós temos a possibilidade de criar, temos a possibilidade de ser livres. Em cada geração, acho que é visível o esforço de muitos homens e de muitas pessoas, homens e mulheres, todas as condições sociais e níveis culturais, para criarem liberdade, porque de facto a liberdade é essencialmente criar, como um artista, como um autor. A liberdade exprime-se através da partilha do que de melhor nós temos cá dentro. A mudança dos paradigmas na economia, na sociedade, na criação de mecanismos novos, especialmente os valores intermédios entre as comunidades e o Estado e as estruturas do Estado, tudo isto está em aberto, tudo isto é possível mudar, tudo isto está no caminho da nossa liberdade e do nosso livre. E de voltar aos tais ciclos astrológicos, aos ciclos astronómicos, que parece que nos governaram durante tantos milhares de anos, a astrologia deixou de ser aquilo que era fatalista. O Carl Gustav Jung recuperou, de certa maneira, a astrologia, descobrindo nela uma fonte para a análise psicológica e podendo fazer um trabalho criativo através de simbologias antigas que, de facto, a astrologia contém, que permitem, de facto, fazer um trabalho. Agora, não vamos acreditar no destino puro e duro, não vamos acreditar na impossibilidade de mudar e na impossibilidade de criar permanentemente. Nós estamos numa era em que esses tempos estão a acabar, os tempos do medo, os tempos da dureza. Nós estamos à porta dos tempos da esperança. Acredito que, de facto, são tempos novos. O mundo está efervescente. Todos nós, mesmo às vezes talvez sem sentirmos, partilhamos ideias, partilhamos pensamentos que parece que giram entre nós, telepaticamente, diria. Não temos às vezes a noção, pelo menos nem todos têm a noção de que isso acontece, mas de facto acontece. E de facto, como digo, nós estamos ainda no estado infantil da humanidade. Acho que com a liberdade, com o livre-arbítrio, vamos conseguir passar todas as crises
crescer. É isso que nós temos que fazer. É só isto.